Olá, faixa amarela do carnaval com mais um Na Faixa. E antes que eu revele o convidado de hoje, eu quero que você se inscreva no nosso canal e veja o conteúdo exclusivo que nós fazemos com muito carinho para você. O meu convidado de hoje é Ricardo Negreiros, coreógrafo da comissão de frente da Dragões da Real. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, e você? Perfeito. Vamos ter uma boa conversa hoje. Vamos lá. Quando a gente faz a pauta do Na Faixa, e assim que a gente decidiu que seria você, já veio logo uma pergunta na minha cabeça de um ensaio que eu cobri. E aí eu pesquisando, você já falou disso diversas vezes, mas eu tenho que ouvir novamente, que é sobre 2019 na Barroca do Sul. O que acontece? Nós cobrimos um ensaio técnico, e eu acho que foi o último ensaio técnico da Barroca. De repente vem, né, a Barroca com aquele Oxóssi, com aquele enredo forte, e passa a comissão de frente. E a gente percebeu, Ricardo, que as pessoas na arquibancada estavam muito emocionadas. Foi um dia que, inclusive, minha família estava assistindo aos ensaios, e na hora que a gente terminou os ensaios, a gente foi embora, e é claro que o carnaval, o que aconteceu nos ensaios, vem à tona na conversa. E minha irmã falou assim: eu fiquei tão comovida que eu até chorei. E eu quero saber de você, como é que foi a sensação? Porque tem a sensação do desfile, mas já no ensaio técnico causar essa comoção. Nossa, foi assim, foi. A gente não esperava que isso pudesse acontecer quando a gente desenvolveu o projeto, muita confiança que a comissão seria impactante, mas a gente não imaginou que teria aquela proporção. A gente passou por uma série de coisas no decorrer do processo de preparação para o desfile, né? Que nós tivemos perda de uma pessoa do elenco, nós tivemos uma pessoa que ficou doente durante o processo, que era o nosso diretor, né? Responsável pela comissão. Isso também contribuiu para que o processo se tornasse mais emocionante, digamos assim, né? Porque as pessoas abraçaram muito mais a causa do projeto. A gente teve uma preparação cênica muito forte antes no processo de desenvolvimento da comissão, de parte coreográfica também, né? Eu, particularmente, acabo me envolvendo muito mais com a parte cênica do que dança, é algo que eu me identifico mais. Tudo isso culminou, né, nesse acontecimento que foi a comissão, que chamou a atenção do público. Eu, particularmente, gosto de projetos que a gente consiga passar algum tipo de mensagem. A gente sabe que já se passaram muitas comissões de frente que falavam sobre escravidão, mas a gente queria encontrar alguma coisa naquele projeto que a gente conseguisse trazer, levar uma mensagem de esperança para as pessoas, de conforto, enfim. É um fato da história que a gente não pode esquecer, mas também a gente consegue trazer uma mensagem positiva no final das contas. Você falou da questão da mensagem, né? E aí eu lembro que você tinha um grupo com figuras Uhum. muito emblemáticas na coreografia inteira. Como é que foi a conversa com eles? A gente teve uma preparação cênica bastante aprofundada, né? Todo o elenco a gente teve uma série de encontros em que a gente resgatava momentos de cada um, né? A gente tentava trazer para o elenco aquilo que era marcante, que era forte para ele, algo que ele teve que afiar a sua própria história, ainda a gente navegar pelos acontecimentos da história do Brasil, enfim, da história da escravidão. Foi muito forte, foi muito triste, muitas vezes a gente chorou no ensaio, as pessoas acabavam resgatando histórias delas que eram muito emocionantes, muito fortes, fizeram com que elas, cenas de preconceito, enfim, também, fizeram com que elas se tornassem, abraçassem muito mais a causa do projeto e se entregassem muito mais. A gente percebia que o trabalho de expressão facial, né, também era tão forte com o elenco Sim. que tinham cenas que eles paravam de frente para o público e a gente e eles normalmente se deixavam levar por qualquer acontecimento que tinha do outro lado, né? Eles realmente estavam encarnados nos personagens. Teve situação, por exemplo, em que a gente, no próprio processo de coreografia, que as pessoas da coreografia começavam a correr lágrimas, né? Era uma coisa maluca. E a gente tinha uma criança no processo também, que era o Cairê, e que a gente teve que fazer uma preparação separada, porque eu acho que não dava para envolvê-lo em todos os momentos de preparação, porque a gente não sabia até que ponto a gente podia envolvê-lo naquilo, e que ele também não ia afetar ele, né, como pessoa, quanto ele ia conseguir absorver, né, a cena.
E para mim, que foi o momento mais emocionante nesse sentido, foi a questão da entrada, né? Quando a gente entrou, ficamos todos alinhados, a gente combinou que nós não íamos conversar um com o outro, e todo mundo em silêncio, sem falar um com o outro, a gente fizeram uma linha sem eu esperar, todo mundo meio que se deu as mãos, e aquilo foi uma foto que marcou a minha vida, assim, no carnaval, até agora, né? Meu Deus, foi muito marcante mesmo. Você ficou de 2017 a 2019 na Barroca, é isso? Isso, de 2017 a 2019 foram três carnavais, se eu não me falha a memória, e foi praticamente assim eu tive uma experiência anterior, mas foi praticamente o meu início mesmo como comissão. Eu considero que foi ali, assim, o marco assim de comissão de frente. Você sente uma diferença, assim, você saiu da Barroca, você trabalhou na Barroca, uma escola que tem um peso no carnaval, né, uma história forte no carnaval, e aí você vai para Dragões, que é uma escola que está escrevendo a história, mas ao mesmo tempo é uma escola muito antenada com tudo que está acontecendo, uma escola que tem feito um trabalho muito interessante em relação ao que a gente chama de comunidade. Você sentiu essa diferença de uma para outra? O que eu posso dizer assim com relação às escolas, apesar de serem estruturas completamente diferentes, gestões completamente distintas, consegue tem muita semelhança na forma como a Barroca pensa e a forma como a Dragões pensa. Isso Legal. contribui muito, né? Porque de uma certa, se a gente for para pensar, são dois presidentes que são relativamente novos, eles estão muito engajados em cada um na sua proposta, né? Barroca em subir para o especial, que foi esse momento que eu participei, e Dragões em conseguir, né, de fato, o título do Carnaval dentro desse período de trabalho que a gente tem feito e tudo mais. Então, cada um é uma visão completamente distinta do seu projeto, mas elas se assemelham se a gente for parar para pensar nesse sentido. O Barroca tem uma estrutura diferenciada em questão de investimento, a gente entende também por conta de uma escola que acabou de vir do grupo de acesso, mas a gente sempre trabalhei com os líderes, né, de uma forma de adequar o projeto à realidade da escola. Então a gente fez um projeto no Barroca que era extremamente de baixo custo, se a gente for parar para pensar. Era um figurino extremamente simples e um resultado que foi maravilhoso, né? Foi muito bom. E na Dragões a gente conseguiu fazer também um projeto que teve mudança no meio do caminho, que também tinha uma proposta de trazer um aspecto visual mais elaborado, mas também pensando em custo. Então, tudo isso a gente conseguiu equilibrar com as duas realidades das escolas. Então, eu vejo que, por mais que sejam diferentes, o formato de pensar, a maneira de conduzir é a mesma. Sua audição na Dragões, eu devia ter pedido autorização para você deixar eu cobrir aquela audição, porque eu vi as imagens, foram maravilhosas. 170 pessoas. Foram 170 inscritos. No dia, a gente não teve os 170, né? Foi um pouco menos, eu não lembro agora o número exato que foram no dia, mas foi bem perto do número real, né? Foram 170 pessoas que se inscreveram para participar, mas de qualquer forma, praticamente preencheu boa parte da quadra. Eu não tinha visto nada parecido ainda, pelo menos eu não tive contato, eu só tinha visto algo parecido no Rio. Foi uma experiência maluca, porque eu não imaginava que ter essa proporção, né? E se a gente for levar em consideração um ano antes, que foi minha audição para Barroca, foram 8 pessoas. Então, assim, eu fiquei por volta de umas 8 ou 10 pessoas, e eu falei assim, eu não vou dispensar ninguém, porque eu preciso de todos eles. Eu não posso abrir mão dessas pessoas. E já na Dragões foi muito difícil selecionar o elenco, né? Foi muito difícil porque tinha muita gente boa. Você trabalhou esse ano com quantas pessoas na comissão de frente da Dragões? Foram 26 pessoas no elenco e nos bastidores, né? Nós tivemos pelo menos mais umas 4 pessoas que deram assistência para o projeto acontecer. Então, digamos 30 pessoas no projeto como um todo. Qual que é o segredo para manter um grupo desse tamanho, pensando que no próximo do Carnaval os ensaios são mais exaustivos e para um desfile que é abrir uma grande escola,
como que é o psicológico? Como é que você trabalha com essa galera? Bem, a gente precisa sempre ser muito franco com uns com os outros, né? Apresentando a proposta, mostrando como que vai ser o trabalho e deixar claro que assim vai ser cansativo, vai ser exaustivo, vai ter dia que a gente não vai aguentar olhar um mais para a cara do outro, é, porque realmente conviver é difícil, independente de se é família, se é com amigo, enfim. Então a gente sempre teve esse cuidado de deixar muito claro para todo mundo que é desgastante, é cansativo, tem que estar no ensaio de quadra, e com isso a gente vai vendo se as pessoas não têm como sustentar isso. A gente sabe que tem gente que não consegue, no decorrer do tempo as pessoas acabam desistindo do projeto, mas assim, o número de pessoas que desistiram desse projeto foi bem baixo, ou foi porque trabalho que tinha que viajar para fora do país, ou tinha uma vida artística que é difícil de conciliar com o projeto da comissão, mas em linhas gerais, praticamente foi isso que aconteceu. Eu sempre fui muito próximo de todos eles, né? Eu tentei ao máximo ficar sempre muito próximo para entender também o outro lado. Eu já fui elenco, eu sei quanto é difícil você se dedicar a um projeto de comissão de frente, né? Tem muita gente que vem de muito longe, de regiões bem distantes para poder chegar até a quadra, para poder participar de um ensaio técnico, questão de dinheiro, nem sempre a pessoa tem condição de estar naquele ensaio, a gente tem que encontrar soluções. Então, a gente sempre trabalhou muito em conjunto e tomou decisões muito em conjunto. Apesar da final ser minha, eu sempre dou espaço para que todo mundo fale, para que a gente consiga encontrar uma solução para que seja bom para todos. Você dançou na Vila Esperança, né? Flor de Vila Dalila. Eu já desfilei lá também e é totalmente diferente, né? Na verdade, para mim nem tanto, porque eu sou de uma época que tinha desfile na Silva Bueno, né? Então, aquele desfile de rua eu até conheço um pouco, mas é uma escola aquilo ali, né? Desfilar ali é ter eu não digo uma preparação, mas acho que todo mundo deveria desfilar ali, né? Sim, foi a minha primeira experiência como comissão de frente, como coreógrafo, na verdade. Eu concordo que todo mundo tem que ter essa experiência, porque eu até, quando minha primeira experiência como elenco foi no Rosas de Ouro. O ano que eu fui elenco, eu tive a oportunidade de assumir uma comissão de frente, e foi na Flor de Vila Dalila. Desfilar numa rua tradicional, né, diferente como é no AMB, né, é muito nostálgico, digamos assim. É como o Isso. carnaval das antigas, é gostoso. Você vê o público ali e você passa por situações que são muito curiosas, né? Do tipo, a roupa não, de repente não é daquele formato, porque é muito diferente, né? Quando você no projeto, eu estou num projeto Uma Dragões, eu acompanhei toda a produção da roupa, eu acompanhei todo o figurino. Numa escola que é de bairro, que tem apesar de ser tradicional, mas é menor, que está num desfile com menos recursos, muitas vezes você não consegue acompanhar, porque às vezes a escola nem tem como produzir todas as fantasias. A gente tem que tirar coelho da cartola para desenvolver as coisas. E para mim foi super maluco isso, maluco e gostoso ao mesmo tempo, né? E ter essa experiência, porque muitas vezes chamar os seus próprios amigos, assim, vou caçando gente, assim, gente, vocês vão fazer parte da minha comissão, é você, é você, é você, e não reclama, porque é amizade. De qualquer forma, é muito gostoso, porque começa de uma forma e cria um vínculo totalmente diferente. Eu tenho muito carinho pela escola que me abriu as portas, que me deu a oportunidade de fazer a minha primeira comissão de frente, presidente lá da Flor de Vila Dalila, e foi muito gostoso, assim, foi uma experiência maravilhosa. Todo mundo tem que viver, né? Não tem como, tem que passar por isso. Eu sempre pergunto pro pessoal de comissão de frente que eu entrevisto o que eles acham do elemento cênico. Até porque o que eu andei percebendo, Ricardo, é que até um tempo atrás, na verdade, eles cresceram de tamanho, né? O elemento cênico, ele era um Sim. elemento cênico, hoje ele já está praticamente um carro alegórico. Que você acha? Como é que você vê isso? A sugestão, no caso do elemento cênico, geralmente é o carnavalesco que faz, vocês conversam, que de repente aparece uma coisa tão grande que, gente, é funcional, não é? Bem, eu sou a favor de que a comissão faça uma apresentação que seja lembrada. Para mim, isso é importante. Eu acho que a comissão ela está ali para ser lembrada e para apresentar, para fazer a abertura do início do nosso desfile de uma maneira que essa lembrança de todo o desfile. Lógico, tem vários momentos do desfile que
você fala assim, nossa, aquela alegoria, nossa, aquela fantasia, casal, a comissão de frente. Mas acho que a comissão de frente tem um papel muito importante nesse sentido. Ser com elemento alegórico ou não é muito facultativo. Eu, particularmente, gosto do elemento alegórico porque ele favorece o desenrolar da comissão. Se a gente tem uma proposta em que eu posso esconder pessoas, isso é muito bom. Se eu tenho uma proposta em que favorece outros quesitos da escola, porque dependendo da escola, a comissão de frente também tem um papel de evolução. Então, o elemento alegórico ele acaba ajudando nesse sentido. Eu tive a experiência de desfilar, até hoje, a minha primeira experiência foi sem nenhum tipo de elemento alegórico, na segunda já tive um elemento alegórico, perdão, na segunda não tive, porque choveu tanto e ele destruiu, aí no dia do desfile não entrou. Mas o que eu acho do elemento alegórico? Ele ajuda a dar um espetáculo mais completo, digamos assim, porque é um cenário. Tem gente que não gosta tanto disso, porque acha que tem que ser tradicional, a comissão de frente, no chão. Eu sou a favor de que a comissão de frente tem que ser um elemento criativo. Se ela permitir ter uma estrutura, ótimo. Nesse ano tinha uma estrutura muito grande. Participei de todo o projeto dela de desenvolvimento. Eu imaginava que ela seria grande, mas ela ficou um pouco maior do que eu imaginava. No caso do Barroca, eu não tive a decisão pelo elemento alegórico. Isso era uma definição da escola que tinha a intenção de que existisse aquele elemento. Na Dragões, eu tive a oportunidade de participar desse processo criativo. Eu trouxe as propostas de comissão com as propostas de elemento alegórico. A escola, junto comigo, decidiu qual seria o melhor caminho para a gente fazer o carnaval. Isso, para mim, é muito bom, porque eu tenho a oportunidade de explorar mais a criatividade, de fazer um projeto diferenciado, né? Isso que eu acho que é bacana. Para quem está à frente de uma comissão de frente, é gostoso você conseguir trazer a sua ideia, de desenvolver ela. Mas nada impede, óbvio, se o carnavalesco trazer uma ideia e curtir essa ideia, por que não? Né? Eu acho que tem que ser bom para os dois lados. O carnavalesco tem que gostar, a diretoria tem que gostar e eu tenho que me sentir confortável com isso. Nada, infelizmente, isso é muito bom. Não digo que na Barroca não foi, na Barroca foi muito bom isso também, porque é um formato diferente de relacionamento. Então, cada lugar a gente acaba se identificando de uma forma diferente e lá foi muito gostoso isso. Funcionou muito bem. Me fala uma comissão de frente que você tenha visto, que não seja a sua, São Paulo, Rio, que você tenha pensado assim, poxa, eu queria ter feito essa comissão. Nossa, putz. Olha, eu gosto muito de criatividade, de pesquisar coisas e trazer coisas novas. Não significa que eu vou conseguir a cada dependendo do projeto, mas a tentativa sempre vai ser essa. Acho que eu teria ficado muito feliz se eu tivesse feito a comissão de frente da Tijuca de 2010, das roupas, da troca de roupa. Para mim, aquilo é um divisor de... Para mim, aquilo, se eu pudesse ter feito aquilo, eu acho que eu teria ficado muito feliz. Uma curiosidade nesse sentido, assim, teve um fato, não essa troca de roupa, mas teve eu estava no ônibus indo para um ensaio técnico, encontrei um amigo meu que estava numa comissão de frente de uma outra escola aqui de São Paulo. Aí, naquele ano, era Mocidade Alegre, ele era da comissão do Mocidade. Mocidade ia falar sobre ilusão. E aí eu falei assim, nossa, eu encontrei um efeito aqui que, vai ficar perfeito para a comissão da Mocidade. Mas eu não vou contar para você, vou esperar passar o carnaval e vou te contar. Mas eu te conto, eu te mandei e-mail para você quem, eu tenho um e-mail aqui, eu vou te mostrar só depois do carnaval. Aí passou, a gente deu risada, conversou, não sei o quê, e eu assisti o desfile da Tijuca, o desfile das escolas do Rio naquele ano. Naquele ano, a Tijuca falou sobre o terror no cinema, acho que era esse o enredo. E aí fizeram as cabeças que caíam. Sim, sim. Na hora que aquilo aconteceu, eu dei um grito na arquibancada, eu falei, não acredito que isso aconteceu. Eu tive essa ideia, a ideia que eu ia fazer, falar pro pessoal da Mocidade fazer, que podia fazer, que eu guardei o segredo. Aí eu fico pensando, e eu peguei, mostrei, olhar aqui o e-mail do dia que eu mandei, porque eu tava e-mail no celular, e aí pensei assim, poxa,
Imagina se eu tivesse realmente dado aquele insight e eles tivessem gostado da ideia e as duas comissões tivessem feito o mesmo efeito no ano. Seria uma coisa maluca. Nossa. Mas, assim, eu adoro fazer pesquisas, eu adoro. Então, se pudesse, né, só retomando aqui, eu teria feito aquela questão das roupas, que acho que foi muito criativa. Essa seria uma comissão que eu ia adorar ter feito. Daqui a 10, 30 anos, quem fizer igual, quem fizer, ó, lembramos da Tijuca, né? Aquilo só a Tijuca fez. Vai. A gente vai caminhando para o final, e aí a ideia da faixa, do faixa amarela do carnaval, Ricardo, é porque tem aquela faixa amarela no AMB, que você conhece bem, você é praticamente o primeiro a passar nela, né? E aí eu queria que você me destacasse um momento só seu, um momento assim que quando você chega naquela faixa, você lembra e assim, esse é só meu, tá no meu coração. Nossa, um momento só meu. Caramba. São tantos acontecimentos que a gente tem ali, né? Eu acho que acho que o momento talvez mais marcante para mim foi que o dia que eu fiz a minha primeira comissão de frente. A minha primeira comissão de frente foi em 2014, no Asas de Ouro. Eu tinha o sonho de fazer parte de uma comissão de frente, mas eu não imaginava que ia conseguir fazer um dia. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer, aconteceram várias situações, e uma delas eu tive que sair da comissão. Então, eu saí do elenco, porque, por uma decisão da escola, tiveram que diminuir o elenco, e eu fazia parte do elenco que estava fora. E num ensaio técnico, no segundo ensaio técnico, se eu não me engano, foi que eu fui chamado para fazer parte do elenco da comissão, e eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu tive que me virar e aprender em 10 minutos tudo que eu tinha que fazer. E foi muito marcante, assim, para mim, porque eu estava cuidando de uma ala, eu tinha uma ala na escola na época. Ter a oportunidade de fazer parte da comissão aquele ano, para mim, foi muito, muito forte, foi muito mágico, porque eu tinha certeza que ia estar fora. Eu ia estar como elenco, só, né, só como ala. Não ia estar fora do desfile, mas ia estar fora da comissão. Então, aquilo para mim foi muito bom. Eu lembro disso todas as vezes, porque para mim aquele foi um ponto muito importante assim na minha vida como escola de samba, foi esse momento. O que você fala para a sua comissão de frente ali na faixa amarela antes de entrar? Nossa, cada projeto é muito diferente, né? Porque são pessoas diferentes, então a gente acaba criando laços diferenciados, digamos assim. Nesse projeto mais recente, eu pedi para que cada um se concentrasse, óbvio que era evidente que era importantíssimo, mas que cada um colocasse a melhor energia que ele tivesse dentro de si ali. Porque a gente representava alegria, e a alegria você tem que externar, você tem que estar sempre muito bem. Então, para mim era muito importante que todo mundo se sentisse bem ali dentro daquele projeto. Então, para mim, eu sempre fazia o possível para que todos colocassem para fora a sua alegria. Então, eu tentava, naquele momento, estimular que cada um se sentisse a pessoa mais alegre do mundo. Legal, muito bom. Ricardo, muito obrigado por você ter reservado um tempinho para falar conosco. Estou muito feliz de falar com você. Eu admiro muito seu trabalho, eu admiro muito sua gentileza. Você sempre atende a gente de uma boa. É uma pessoa que a gente gosta muito. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz e foi uma honra participar aqui desse bate-papo. E espero que venham muitos outros aí. E espero que, inclusive, que a gente consiga fazer um bate-papo oficial lá no AMB, né? Porque quando passar tudo isso. Vai passar e eu vou cobrar esse bate-papo. Agora sou eu que vou cobrar. Tá bom? Muito obrigado certo. mesmo. Gente, faixa amarela fica por aqui. Hoje foi Ricardo Negreiros, coreógrafo da comissão de frente da Dragões da Real, e eu, Cláudio Renato, para todos vocês. Vai lá, se inscreva no canal e curte na faixa.